Bíblia Sagrada, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 9. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 9. Diz a palavra do Senhor. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de onix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda a sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu pai, a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram ele liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Querido Deus, estende sobre nós a tua mão de amor e conserva, Senhor, em nós o teu Espírito Santo, para que o nosso coração, ó Pai, seja terra fértil, onde a tua palavra germina, cresce e produz muitos frutos, e onde o teu povo está disposto, está à disposição de ti, ó Senhor, com um coração íntegro, contribuindo liberalmente para a tua causa. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir a tua palavra, iluminando
Tem misericórdia de nós, ungindo-nos, para que possamos ser fiéis na transmissão da tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Guardadas as devidas proporções, meus irmãos, o reino de Israel estava vivendo um momento histórico parecido com o nosso. Esse era o momento histórico de construir o templo, que era o grande sonho daquele povo. E nós estamos atravessando um momento histórico, porque este é o momento de manter um pastor em tempo integral em Goiânia, para que nós possamos, sentindo que é vontade de Deus, aquele trabalho ali, por isso Deus tem dado crescimento nesses últimos tempos. Nós precisamos também estar à disposição de Deus para contribuir liberalmente, para que possamos manter de maneira digna um pastor com todo o seu tempo dedicado àquele trabalho. Esse é o momento que Deus está procurando aqui em Bairro Novo corações dispostos para contribuir liberalmente para a sua obra. Corações íntegros e dispostos para contribuir liberalmente para a sua obra. Em primeiro lugar, Deus está apelando para a nossa boa vontade. Ele está perguntando a cada um de nós, que somos membros da Igreja Presbiteriana em Bairro Novo. Eu não sou membro da igreja, eu sou membro do presbitério, mas eu me incluo naqueles que Deus está perguntando: quem está disposto? Quem na Igreja Presbiteriana em Bairro Novo está disposto, com o coração íntegro, contribuir liberalmente para que nós tenhamos nos próximos 3 anos mais uma igreja organizada e com condição de se manter no nosso presbitério. A obra de Deus, meus irmãos, nós começamos a aprender de manhã que ela exige daqueles que se envolvem com ela dedicação. Dedicação com um coração cheio de boa vontade, cheio de gratidão a Deus por ter sido alcançado pela sua graça. A obra de Deus, como vocês puderam ver no texto que nós lemos, sempre é feita por pessoas dispostas. Não somente esse exemplo que nós lemos, mas nós temos vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos na história da igreja. Que nos demonstram que nada no reino de Deus é feito de má vontade. Nada no reino de Deus é feito
por aqueles que estão conformados, que não estão inconformados com este mundo. Nada é feito no reino de Deus por pessoas subinas ou preguiçosas. Tudo que se faz no reino de Deus é por amor. E com muito amor, espelhados no grande amor de Deus para conosco, de dar o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Então, a igreja presbiteriana em Bairro Novo, esta causa é do Senhor. Aqueles que acompanharam a história da congregação presbiterial primeiro, em Goiânia, lembram de todas as oposições, de tudo que aconteceu ali. E o inimigo tendo vitórias e procurando com maus testemunhos atrapalhar o nascimento, a plantação de uma igreja presbiteriana, onde existiu a segunda igreja presbiteriana do Nordeste. A congregação de Goiânia não fechou porque a congregação presbiterial em Bairro Novo, quando funcionava na Rua do Farol, resolveu abraçar aquele trabalho. Foi muita luta. Em muitos momentos, a gente entendia, no nosso medíocre pensamento de seres humanos, que Deus não queria uma igreja ali. Não entendíamos que Deus estava nos provando. E de repente, meus irmãos, na hora que nós colocamos ali um pastor de tempo parcial, ficando só os finais de semana naquela congregação, Deus começou a abençoar, porque nós passamos a obedecer. Inicialmente, nós estávamos simplesmente marcando ponto. Nós não estávamos fazendo nenhum sacrifício. Houve época que nós mandávamos jovens aqui da igreja para ir até lá, para que a igreja abrisse no domingo. Como se isso fosse o suficiente. Deus estava fazendo pesar a sua mão sobre nós e nós só tínhamos despesa e nenhum resultado. Na hora então que a igreja resolveu dar um passo de fé, de obediência à palavra de Deus, Deus começa a abençoar o trabalho. Esta causa do Senhor está a reclamar aos homens e às mulheres em Bairro Novo que estejam dispostos a, com coração íntegro, liberalmente, trazer a sua contribuição para aquele trabalho. Você, meu irmão, você, minha irmã, está disposto
e está disposta a entrar com o seu melhor para Deus nessa causa? Quem está disposto ou disposta? Em segundo lugar, meus irmãos, Deus, nós recebemos de Deus um apelo também ao nosso senso de urgência. Não é para deixar para amanhã, não é para deixar para depois. O inferno está cheio de gente que deixou o trabalho do Senhor para depois. Dentro da igreja, muitas vezes há muitas pessoas com boas intenções, cheio de boas intenções. Dizem, serei um chefe de família, a partir de hoje mais afetuoso. A partir de hoje eu vou dar exemplo no meu trabalho, vou ser um profissional mais responsável. Vou dar o exemplo de cristão. A partir de hoje serei um crente mais dedicado à igreja. Essa promessa que você deve cumprir é para hoje. E como é que você, a partir de hoje, pode se tornar um crente mais dedicado à sua igreja? É a partir de hoje falando do plano de salvação com todos os seus amigos, com todos os seus vizinhos. É se tornando um dizimista fiel. Um ofertante responsável, consciente e generoso, como Deus sempre é generoso para conosco. Aí você diz, mas pastor, eu tenho me proposto a isto sempre. Mas, meu irmão, está ficando no campo da teoria apenas. Você ainda não está praticando. O pastor ainda não viu você praticando isso aqui na igreja. O ilustre pregador norte-americano, fundador do movimento, Profissionais para Cristo, Bill Bright, afirma que somos crentes na teoria e ateus na prática. Precisamos ser crentes na teoria e na prática agora, a partir de hoje, meus irmãos. Há um provérbio que diz que o caminho do amanhã leva à cidade do nunca. Não deixe para amanhã. Porque se você deixar essa decisão para amanhã, nunca você vai tomar. Há grandes possibilidades de você nunca tomar essa decisão. Atentemos para esta experiência bíblica que está escrita em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Aqui nós temos um relato da passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pela cidade de Jericó. Quando Jesus disse a Zaqueu que hoje ele ia almoçar com ele, Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus, ele ficou olhando, o que ele fez? A palavra de Deus diz
que Zaqueu desceu depressa. Desceu correndo. Nós estamos andando muito devagar, meus irmãos. A congregação de Goiânia é mais velha do que a congregação em Bairro Novo. Ela existe antes de nós existirmos. E nós demos um passo de fé em dizer o presbitério de Olinda que não devia ser fechada a igreja. Nós assumíamos a responsabilidade. Mas que responsabilidade nós assumimos? Pagar o aluguel da casa, enviar um obreiro todo final de semana. É muito pouco. Então Deus está nos desafiando agora. Está dizendo para cada um de nós que nós perdemos o senso de urgência quando assumimos o trabalho de Goiânia. Precisamos recuperar esse senso de urgência aqui e agora. Jesus Cristo, querendo chamar a atenção para os seus discípulos sobre evangelizar, ele chamou a atenção deles para o senso de urgência. Está escrito lá em João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, os digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E o mesmo Cristo falando sobre a sua missão, em João capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Você deseja fazer algo para Deus? Deseja mesmo ou é conversa fiada? Então, eu convido você para agora. Hoje é o tempo de você assumir esta responsabilidade. É uma oportunidade que Deus está te dando, talvez a última da tua vida. Em terceiro lugar, esse é um apelo de reciprocidade. Você tem dúvida que Deus é generoso para com você? Tem alguma dúvida a esse respeito? Tem alguma dúvida sobre a generosidade de Deus sobre a sua vida? Pense no seu passado. Pense onde você estava há 20, 30, 40 anos atrás. O texto está trazendo um apelo ao nosso sentimento de generosidade. Em vez de ficarmos dando tchau com a mão fechada, abramos a mão para a causa. E estejamos com o coração íntegro e liberalmente dispostos a contribuir com a causa do Mestre. O amor de Deus para cada um de nós é um amor muito generoso. E quando Deus nos amou, o que Ele nos deu? Ele deu
aquelas moedinhas, o troco que você trouxe da padaria? Quando Deus nos amou, Ele nos deu o melhor. Ele nos deu o seu próprio filho. O seu único filho. Veja o que diz a palavra de Deus em João 3,16. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus da Bíblia é um Deus bondoso, é um Deus que nos abençoa de mãos cheias. E nós vimos para Ele de mãos vazias. Veja que ingrato nós temos sido até hoje. É um Deus que sempre nos serve com mesa farta. Então, meus irmãos, diante de um Deus assim, o que nos resta? É deixar de ser egoísta e querer levar vantagem até com Deus. Só receber e não devolver. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que nós aprendemos no sermão hoje de manhã. Dá a César o que é devido e a Deus o que é devido. Você não deve nada a Deus? Veja, meus irmãos, a liberalidade dos nossos irmãos na Bíblia. Oferecendo tudo o que tinha para a construção do templo. Tudo o que tinha em casa para a construção do templo. Davi ofereceu várias dádivas para o templo. Versículos 2 e 3. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de onico, pedras de engaste, pedras de várias cores de mosaico e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Lembram de Ana? Ana chorou, orou. Para Eli, o sacerdote Eli parecia uma louca, pedindo a Deus um filho. E Deus deu um filho. Ana. Deus deu Samuel. E Ana deu de mamar Samuel. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 1, 24 a 28, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló.
Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizer. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e ali adoraram ao Senhor. Ela trouxe o de mais precioso que ela tinha. Ana é exemplo, porque ela trouxe o maior capital dela, ela imitou Deus. Trouxe a preciosidade dela. Qual foi a preciosidade que você já trouxe para a casa de Deus, que é a coisa mais importante na sua vida? Nós falamos de Zaqueu há bem pouco tempo. Zaqueu, quando era coletor, ele superfaturava os impostos. Ele queria mais e mais e mais. Na hora que ele se converteu, ele estava disposto a começar doando aos pobres 50% de tudo que ele tinha. Melhor do que Zaqueu, a viúva. Ela deu tudo que tinha. A maior oferta que a Bíblia registra é a oferta da viúva pobre, e ela deu tudo que tinha. Barnabé também é um exemplo. Ele tinha uma fazenda e deu a fazenda. Então, meus irmãos, prestem atenção. Para nunca esquecerem, Deus não quer esmolas. Deus não quer esmolas. Ele não quer a sobra. Não o que está sobrando que Deus quer de você. Deus espera que cada um dos seus filhos sejam liberais nas suas contribuições. Pense. Quanto você está disposto a investir mensalmente no reino de Deus? Pense nisso. Ore e entregue a Deus. Em último lugar, meus irmãos, nós precisamos exercer uma mordomia dirigida por Deus. O último apelo é um apelo ao exercício da mordomia ao Senhor. Deus nos dá tudo. É verdade ou não é? E o que você está dando a Deus? Nada. O dízimo é uma devolução pura e simples, e alguns até roubam esses 10% que Deus não nos entrega para administrar. Deus nos entrega para nós administrarmos são os 90% do que Ele nos abençoa. E pede que nós sejamos mordomos fiéis com os 90%, os 10% não são nossos. Por isso que o profeta Malaquias nos chama de ladrão, se nós, de fato, roubarmos
aquilo que Deus diz que não é nosso. Você está roubando Deus, meu irmão. Pare com isso. Quando nós trouxermos as nossas ofertas e os nossos dízimos à casa do tesouro, nós devemos ter sempre em mente que nós estamos ofertando ao Senhor. Não é ao pastor, não é ao conselho, é ao Senhor. E tudo é do Senhor. Que história é essa, pastor? No Salmo 24, versículo 1, o salmista diz, inspirado pelo Espírito Santo. Inclusive, nós estudamos na quarta-feira bem detalhadamente o que significa isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nós podemos até discordar de algumas coisas em que a igreja está aplicando, em que a liderança da igreja, o conselho da igreja está aplicando. Mas não é a liderança que nós estamos ofertando, é ao Senhor. E se eles não estiverem administrando zelosa, correta e justamente, de acordo com a vontade do Senhor, eles prestarão contas ao Senhor. Porque é ao Senhor que estamos ofertando. Logo, não há desculpa para a nossa omissão. Nesse dever de contribuir liberalmente para a causa do Senhor, que é um dever nobre, e muito mais do que isso, é um dever sagrado para o verdadeiro Filho de Deus. E agora, concluindo, você está disposto, você está disposto a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Que Deus abençoe você, dando-lhe o verdadeiro discernimento, o discernimento bíblico, para que nós continuemos sendo abençoados, abençoando a causa de Deus, abençoando o reino de Deus aqui na terra. E uma das razões principais que eu pedi as orações dos irmãos aqui, quando nós estávamos fazendo o desmembramento do presbitério de Paulista, que era uma tarefa que nós estávamos achando muito bonita, porque o objetivo principal era ocupar o litoral norte de Pernambuco. Se outras igrejas dos presbitérios não fazem isso, nós não somos responsáveis pelas outras igrejas. Nós somos responsáveis pela igreja que o Senhor nos convocou para pastorear. E é essa igreja que nós estamos convocando para, a partir de hoje, contribuir liberalmente com o coração inteiro na obra do Senhor. Em Cristo Jesus, hoje e sempre.